hoje é aberto àquelas pessoas mais de que 50% das são páginas, fonte mais de 50% das páginas dos jornais são ocupadas por espaços opinativos. Ali sim há o exercício da liberdade de expressão, quando você assina um artigo, quando você, né, faz uma coluna e assim por diante. Né? Então, há um problema conceitual, né, uma preliminar equivocada do ponto de vista conceitual, e que, do nosso ponto de vista, precisa ser revista, e a PEC é exatamente o caminho. E qual a sua expectativa de passar essa PEC? Olha, a FENAGE fez uma pesquisa recentemente, 75% da população brasileira se manifestou favorável à obrigatoriedade do diploma. Né? Há uma situação bastante positiva do ponto de vista da resposta da sociedade. Né? Então, nós já conseguimos a garantia do presidente Michel Temer de que o assunto vai tramitar de uma maneira rápida. Já foi designado o deputado Maurício Rantz, de Pernambuco, para ser o relator. Certo. Então, logo seja dado o relatório na Comissão de Constituição e Justiça, que analisa o que nós chamamos de admissibilidade, né, que é a constitucionalidade, ela imediatamente vai para uma comissão especial e dali já vai ao plenário. Né? Então, me parece que o nosso objetivo, que é fazer com que esse tema entre na pauta ainda desse semestre, ele é perfeitamente alcançável. Tá, então, entrando na pauta, o senhor acredita que até o próximo ano a gente já tenha isso aprovado? Nós queremos ter esse assunto resolvido até metade do ano que vem, né? Sob pena da gente não só ter mais dificuldade para mobilizar, como também assistir, né, uma escalada da desregulamentação de outras profissões. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existe dentro do Congresso pessoas contrárias a essa regulamentação? Olha, esse é um tema muito delicado, né? Por quê? Porque a própria Constituição Federal, ela veda a possibilidade de parlamentares serem proprietários de concessões de empresas de rádio e de televisão. No entanto, este tema nunca foi devidamente regulado ou fiscalizado pelo Ministério Público Federal. O Transparência Brasil tem dito que nós temos cerca de 160 parlamentares entre o Senado, Câmara Federal e câmaras de vereadores das capitais, proprietários de empresas de rádio e televisão. Acaba tendo um conflito de interesse, né, nessas relações. E, evidentemente, também tem pessoas que são profissionais que vieram de grandes grupos de comunicação e assim por diante. Eu creio que o tema será, em um determinado momento, objeto ainda de bastante polêmica e de bastante discussão. Vai depender muito de nós, jornalistas, fazer o nosso trabalho para que isso ocorra. Sabe que quando a gente antes começou a coletar as assinaturas para a PEC, né, até teve uma certa resistência. Alguns diziam, não quero me incomodar com o Gilmar Mendes, né? Mas, bueno, nós tivemos uma ideia que foi interessante, que nós coletamos essas assinaturas online. Então, em tempo real, quem ia assinando ia aparecendo. E divulgamos para os estados, para as faculdades, e pedimos que cada estado controlasse os deputados do seu estado. Rapidamente, os próprios deputados começaram a nos procurar, pela cobrança. E mesmo depois de protocolada a PEC, alguns têm nos procurado e dizem, olha, bota meu nome aí que eu não aguento mais o pessoal me cobrando, por que eu não estou assinando a PEC? Então, acho que essa questão da gente poder ter, né, e eu quero destacar para vocês a importância da gente poder ter um espaço de diálogo sobre isso. Nenhum veículo de comunicação do país divulgou que no dia do julgamento ocorreria o julgamento. Que coisa, né? Esse sim foi o ato secreto, né? A matéria só teve interesse jornalístico depois de julgada. Ninguém estava, foram pegos de surpresa. Exatamente. Nós fizemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, eu não quero ser injusto, mas eu enxerguei uma rádio cobrindo a audiência pública. Não me recordo de ter enxergado mais do que uma rádio. Ninguém achou que esse assunto tem interesse jornalístico. Né? Um tema que tem tanta repercussão, que enfim, regula uma das relações mais complexas da sociedade moderna, que é esta relação entre o cidadão e a mídia, né? A informação, a forma como ela é traduzida, ela é mediada, mas a gente tem aí pela frente uma
uma polêmica bem interessante, digamos assim, inclusive para ser enfrentada. Eu estou convencido de que resolver essa questão, ela é muito mais do que uma questão corporativa. Ela traz em si, nesse debate, né, uma discussão muito mais de fundo sobre as relações sociais e as relações de poder no país. Então, para terminarmos, como é que as pessoas poderiam entrar em contato com o senhor? Olha, em primeiro lugar, através da nossa página mesmo, né? Então, www.paulopimenta.com.br, né? O nosso e-mail também é dep.paulopimenta@câmara.gov.br. A gente trabalha com todas essas mídias sociais, né? Então, nós temos lá uma página no Orkut que trata só desse tema, né? Dos jornalistas, que pode ser acessado, paulopimenta.jornalista, né? Nós temos no Twitter, nós temos qualquer forma de poder chegar em nós, é bastante simples. Mas, se me permite, eu quero dar um último exemplo, né? Esses dias eu estava num debate e uma pessoa fez a seguinte pergunta. Nessa época que nós estamos discutindo aí a nova gripe, quem seria a melhor pessoa para fazer uma matéria sobre esse assunto? E alguém disse um médico. Né? Ele seria bom para ser entrevistado, né? E eu falei exatamente não. Mas como não um médico? Não, o médico, ele vai dizer o que ele pensa sobre a nova gripe. A melhor pessoa para fazer uma matéria sobre esse assunto é um jornalista. Ele porque é a fonte, ele vai no ouvir, caso, né? O médico é a fonte. Porque ele vai ouvir esse médico, ele vai ouvir um médico que pensa diferente desse, ele vai ouvir uma terceira opinião, ele vai falar com os pacientes, ele vai analisar o que o governo tem divulgado, ele vai contextualizar do ponto de vista daquilo que está acontecendo no mundo. E esse é o papel de um jornalista. Claro. É permitir que uma informação seja contada a partir de diferentes prismas, diferentes pontos de vista, que permitem uma síntese que ainda por cima será traduzida de tal forma, redigida de tal forma, que permita a quem recebe essa informação formar o seu ponto de vista. Porque vem uma linguagem bem desburocratizada, né? Então, por isso que eu quero, né, explicar que o jornalista sempre ele vai ser a melhor pessoa para traduzir uma determinada questão, um determinado fato, numa linguagem tecnicamente, né, apurada, da qual ele se preparou, ele desenvolveu conceitos, a preocupação com o contraditório, né, com a ética, e ao mesmo tempo numa linguagem que permita às pessoas compreender não uma visão, mas um conjunto de opiniões sobre o mesmo tema que permita de maneira crítica, né, exercer a sua cidadania e ao mesmo tempo fazer com que esta relação seja complementada com o leitor, né, o telespectador, o ouvinte, fechando esse sistema, né, recebendo essa informação e concluindo aquela que é a sua opinião. Você tirar isso da sociedade é realmente uma violência com a qual nós não podemos concordar. Com certeza. Bom, agradeço a sua presença, deputado Paulo Pimenta, e pela forma como o senhor colocou, bem interessante. E as pessoas nunca podem confundir o que é fonte e o que é o jornalista. Lógico que no caso que o senhor colocou, o médico ou o político ou quem quer que seja é a fonte. Exatamente. Agora, cabe ao jornalista decodificar essa informação e que ela seja de tal forma colocada que todas as pessoas, independente dela ter o primário, dela ter o curso superior, ela possa entender a informação. Muito grata.